Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre dois ETFs que pagam dividendos mensais e que fazem muito sentido para investidores iniciantes. Bom, vamos direto ao ponto. O primeiro deles é o Divid11, é um ETF do Itaú, um ETF aí que tem uma rentabilidade desde o início do ano de 27,82%, então uma rentabilidade muito interessante se a gente considerar o nível de risco aqui desse ETF, que segue o índice IDIV. Então ele vai buscar as principais pagadoras de dividendos e ele tem critérios onde ele seleciona essas empresas conforme histórico de pagamento mais longo. Então ele tende a ter dentro do portfólio empresas que são mais sólidas mesmo, que tendem a ter um pagamento mais previsível de dividendos e que também atuam em setores mais estáveis. E aqui vocês podem ver que o retorno dele junto com o IDIV é bem próximo e você tem que considerar só que esse retorno aqui do dividend, ele considera também o reinvestimento de dividendos. Então, se você gasta os dividendos mensalmente, você não vai ter o retorno igual do IDIV, porque aqui o índice, obviamente, ele vai ser um índice acumulativo, tá? De referência. Então, se você quer ter um retorno próximo do índice, tem que reinvestir. Aí a gente tem aí o pagamento no valor de 0,42, então em torno de 42 centavos por cota. Você pode comprar uma cota por apenas R$ 59,10 e aí você vai ter a cesta de ativos ali do Divid11, vai receber os dividendos mensais e o dividendo aqui de dezembro ele veio bem alto, bem relevante assim para os investidores, até por isso que eu estou trazendo aqui esses ETFs para vocês estudarem, porque a gente está passando por um cenário, por um momento onde as empresas vão anunciar dividendos muito fortes, já estão anunciando, aliás, pela questão da tributação, então a tributação deve passar realmente e as empresas estão se antecipando. E como esses ETFs eles repassam os pagamentos que eles recebem, vocês que investem neles vão receber aí muitos dividendos até as empresas secarem o caixa realmente. E aí depois para frente, as empresas tendem a fazer movimentos onde elas vão buscar aí desviar da tributação, elas vão buscar alternativas para não pagar o imposto. E aí pode ser que os dividendos eles caiam, mas não vai atrapalhar o retorno total, porque obviamente as empresas vão buscar outras estratégias para garantir o retorno ao acionista. Mas faz muito sentido vocês avaliarem aí esse cenário futuro também. E se a gente pegar aqui a composição do dividend, vocês conseguem entrar direto no site, vocês vão ver aqui, ó, novamente tem a informação do dividendo, que é 0,42 por cota, 42 centavos. E vocês podem ver aqui que o índice ele é composto principalmente por bancos e energia, até por serem setores mais estáveis, então 40% aí é bancos e energia. O principal papel é BB Seguridade, depois a gente tem aqui a CEMIG, Vale Petrobras, que não é usual, por mais que eles pegam um histórico mais longo de pagamentos, essas empresas, nesse cenário, nos últimos anos, elas vêm pagando bastante dividendo, mas numa baixa aí do ciclo, pode acontecer delas pararem de pagar dividendo ou reduzirem bastante, aí elas vão ser substituídas aqui no índice e possivelmente vão entrar empresas aí mais estáveis. Aí logo abaixo a gente tem Bradesco, Banco do Brasil, tem Itaú também, Itaúsa, porque o índice aqui ele se ajusta de acordo com as maiores pagadoras de dividendos. E aí a gente tem outros aqui também, em torno de 51,88%. Se vocês explorarem aqui o site, vocês vão ver todo o portfólio, toda a estratégia que eles utilizam para manter aí, os pagamentos consistentes. Como eu disse para vocês, eles fazem apenas o repasse, então se as empresas pagarem menos dividendos, consequentemente vocês vão receber menos dividendos. Então, aqui a gente está falando de um ETF que faz muito sentido aí para estudo, que pagou dividendos bem elevados aí. Lembrando que esse percentual aqui, pessoal, ele não considera tributação. Então, no ETF existe uma tributação de 15% na fonte com relação ao dividendo pago,
mas faz total sentido aí para o investidor iniciante, porque não precisa ter o trabalho de selecionar as ações individualmente, isso poupa tempo, poupa também todo o esforço que você vai ter de buscar conhecimento, analisar cada ativo, você consegue aí focar em coisas que importam mais, como aumentar a sua renda. Então, eu gosto bastante da estratégia de investir em ETFs e você garante também um rendimento mensal. Então, para quem está naquele momento já que pode usufruir um pouco dos rendimentos, esses ETFs são boas alternativas porque, como eles seguem um índice, eles tendem aí também ao longo do tempo a valorizar não só considerando os dividendos, mas também tendo uma valorização aí da cota de acordo com o crescimento das nossas empresas. E além do Divid, pessoal, eu vou trazer para vocês o ETF do Nubank, que é o NDIV11. O NDIV também é um ETF muito interessante, ele até tem uma estratégia mais agressiva. Então ele tem um retorno aí desde o início do ano de 29,89%, que é um retorno bem considerável também. E ele não segue o IDIV, ele segue um outro índice, é um índice mais focado em dividendo por dividendo, nas maiores pagadoras mesmo. E à medida que uma empresa ela começa a parar de pagar dividendo, logo ela vai ser substituída aí dentro da estratégia do NDIV11. Então faz sentido vocês estudarem o índice de referência, mas também não deixa de ser um índice bem interessante para você se expor. Então o NDIV ele paga mensalmente também, como eu falei para vocês, os dois pagam. E ele pagou em percentual até mais do que o DIV de 11, né? Porque a estratégia dele é um pouco mais agressiva. Ele pagou aqui R$ 1,22 por cota. E aqui também tem o 15% de tributação que eu falei para vocês sobre esse rendimento. O pagamento foi feito hoje, 12/12 de 2025. A data com em 8/12. É similar aqui ao pagamento do DIVD, tá? Então aqui a gente tem 12/12, a data de pagamento, só que a data com aqui foi em 5/12. Então tem essa diferença. Bom, pessoal, aí a gente pode ver que o dividend yield aqui do NDIV é um pouco maior, está um pouco maior em 8,07, e a gente tem aqui 7,96% do DIV de 11. E se a gente pegar aqui a estratégia, a gente consegue abrir o portfólio, vocês vão ver a diferenciação aqui desses dois ETFs aqui, como é mais dividendo por dividendo, a gente tem as principais pagadoras mais recentes, não pega tanto histórico aí longo. Então a gente tem CSNA3, Taesa, a Vale, CPFE3, e aí vocês conseguem ver que diferente ali do DIVT, que tem a BB Seguridade como a principal ação, vamos só conferir novamente aí, a gente tem BB Seguridade como principal ação, depois CEMIG, aqui a gente tem CSNA, Taesa, Vale, e a BB Seguridade ela vem aqui na quinta posição, então existe essa diferenciação, ele tende a ser um pouco mais volátil, mas também, no geral, pode entregar um pouco mais de dividendo. Então, pessoal, olha só, esses dois ETFs aqui fazem muito sentido para o investidor iniciante, para o estudo de vocês. A gente tem aí dividendos bem fortes agora, então isso é consequência das empresas mesmo, fazendo bons pagamentos. E a tendência aí é que eles consigam pagar bastante mesmo por essa questão aí da taxação que deve passar e pelo movimento das empresas de zerar o caixa para fugir da tributação. Então, esses dividendos aí nesse período devem pagar ainda mais quando começar aí a chuva de dividendos e aí posteriormente eles devem seguir o que o mercado for fazer. Então, se as empresas começarem a adotar novas estratégias para fugir do imposto, como fazer recompra, o retorno deles em dividendo não vai ser tão alto, mas o retorno total, aí, considerando empresas que são mais estáveis, empresas que têm caixa para fazer pagamentos robustos de dividendos, retorno total no longo prazo não vai mudar, vai ser bem interessante também. Então a gente tem aqui duas alternativas para dividendos mensais que valem muito o estudo de vocês. Lembrando que esse vídeo aqui ele não é recomendação de compra ou venda de ativos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final
e até a próxima.